Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês mais uma configuração de PC, dessa vez uma configuração Slim, ou seja, um gabinete que tem um padrão, um formato bem menor do que os ATX convencionais. Vai ser um PC muito bom, apesar dele ser um PC pequeno, ele vai ter um desempenho, uma performance muito boa nos jogos atuais. Claro que não vai dar para rodar todos os jogos no Ultra e 60 frames por segundo, claro que não, mas vai ser um PC mediano ou até mesmo um PC de entrada. Vai rodar o Battlefield 4, por exemplo, ali no médio, acima de 60 frames por segundo. E os demais jogos você vai ter que reduzir alguns filtros para poder conseguir rodar de boa na resolução Full HD. Mesmo assim, não deixa de ser um ótimo PC. E é uma configuração bem legal para quem tem uma mesa pequena, onde a gente não tem muito espaço. Então essa configuração sai como uma luva nesse caso. E outra coisa também é que esse gabinete ele é Slim, porém ele não é mini ITX. Então você não vai gastar grana montando uma configuração mini ITX, já que a gente sabe que placa-mãe mini ITX está bem caro aqui no mercado brasileiro. Então você vai poder colocar uma placa-mãe ATX normal, micro ATX, nesse gabinete, justamente pelo seu tamanho e também as instalações das peças. Bom, bora ver aí então quais componentes essa configuração vai ter. Começando pelo processador, que nessa configuração será um i3 4170. Bom, um processador muito bom, apesar de ser um i3, ele vai ter um desempenho bem legal. É um Haswell, então ele é da quarta geração. Tem um clock padrão de 3.7 GHz, litografia de 22 nanômetros. O socket dele é o LGA 1150, muito importante essa especificação, galera, já que é o encaixe do processador na placa-mãe. Então, na hora que você for comprar uma placa-mãe para esse processador, lembrem-se que ela tem que ser do mesmo socket. Isso funciona para todos os processadores. Apesar de ser um processador dual-core com 2 núcleos, a tecnologia Hyper-Threading da Intel faz com que ele simule mais 2. Então ele tem 4 threads ao total, o que faz o sistema operacional enxergá-lo com 4 núcleos. Esse processador já vem com gráfico integrado, que é um HD Graphics 4400. É um gráfico integrado que não visa rodar jogos, O TDP desse processador é de apenas 54 watts. Isso é bem pouco, tá, galera? Então é um processador que consome pouca energia. Lembrando que TDP não quer dizer que ele consome 54 watts, por exemplo, aqui no i3. É apenas uma sigla que representa a quantidade máxima de energia em que a refrigeração necessita para dissipar. Vamos aos valores dele. Aqui no Brasil a gente encontra esse processador no preço do boleto bancário a R$ 550. Lembrando que esses valores, galera, eles podem mudar conforme a data do vídeo. Então deem uma olhada aí a data a qual o vídeo foi lançado. No cartão, esse valor sobe para 650 aqui no Brasil. E para o pessoal da Europa, Portugal, esse processador sai por 120 euros. Vamos ao próximo componente da configuração, que é a placa-mãe. A placa-mãe escolhida vai ser uma Asus H81M CBR. É a mesma do orçamento anterior que eu fiz há 2 semanas atrás. É uma placa-mãe simples com socket LGA 1150 para os processadores da quarta geração, então ela aceita até um i7 como upgrade. Bom, o chipset dela é o H81, que é o chipset de entrada da Intel, suporta no máximo de 16 GB de memória RAM, memórias do tipo DDR3 com clocks de até 1600 MHz, e suporta a tecnologia Dual Channel, que é um recurso que possibilita o aumento de largura de banda de memória. Isso acaba com que a transferência de dados entre a memória e o processador seja um pouco mais rápida. Uma dica que eu dou para vocês, porque muita gente chega até mim com essa dúvida, é saber se uma memória é compatível com uma placa-mãe. E em praticamente todos os sites das fabricantes, nesse caso aqui o site da Asus, você vai ter lá na abinha suporte a lista de memórias suportadas compatíveis com essa placa-mãe. O mesmo ocorre para os processadores suportados pela placa-mãe. É só você ir lá na abinha suporte no site da fabricante. Em termos de conexões SATA, ela tem 2 SATAs 3 gigabits por segundo, que são na cor marrom escuro, e tem mais 2 portas SATA 6 gigabits por segundo, que são as amarelas. Justamente deem preferência para o SATA 6 gigabits por segundo, principalmente se você for usar um SSD. No painel traseiro, essa placa-mãe traz 4 USBs 2.0 e mais 2 USBs 3.0. Então é bastante USB para o caso de você ter bastante periférico. Outra coisa interessante é que ela vem com um DVI, então se a sua placa de vídeo parar de funcionar ou der algum problema, você ainda assim vai ter uma qualidade digital
utilizando conexões DVI. O restante das conexões são bem padrões, vocês conseguem ver aí na imagem que eu coloquei. Vamos aos preços da placa-mãe que eu encontrei. Eu achei ela por R$300 aqui no mercado brasileiro, preço do boleto bancário. No cartão, R$350. Lá em Portugal eu não encontrei essa mesma placa-mãe, justamente por ser um modelo BR. Então, como alternativa, eu coloquei ali logo abaixo dos valores, a gente tem uma Asus H81MK, que seria basicamente uma placa-mãe compatível e bem parecida com essa daqui. Para as memórias, eu vou colocar apenas um módulo da Kingston, é uma memória padrão, sem dissipador. Fiquem à vontade para colocar outros tipos de memória. Eu apenas coloquei essa memória aqui porque estava com preço bem chamativo, está bem barata. Mas é claro, se vocês preferirem colocar um outro tipo de memória, fica por conta de vocês. Coloquei apenas um módulo de 8 GB, você também podia colocar aí, no caso, dois módulos de 4 GB para poder fazer o Dual Channel. A tecnologia Dual Channel, apesar de ser bem interessante na prática, nos jogos em si, a gente não tem muita diferença. Ela é uma memória com clock de 1600 MHz, então já é de bom tamanho. O preço dela aqui no Brasil, R$190, no cartão R$225, lá em Portugal, €34. E o HD é o mesmo da configuração anterior. Outra questão também é que se você quiser colocar um HD com rotação de 7200 RPM, você pode estar alterando. Coloquei esse aqui apenas pelo valor dele, tá bem barato. É um HD de notebook da Toshiba, SATA de tamanho 2,5 polegadas. Ele não é SATA 6 gigabits por segundo, então a gente tem um HD um pouquinho mais lento. Lembrando que HD ele não altera nos frames em si, porém, na hora que você vai acessar os arquivos, do HD, que é justamente a hora que você está fazendo algum loading em algum jogo, ou por exemplo, na inicialização do sistema operacional, isso sim ele vai influenciar bastante. Esse aqui é um HD com 500 GB, eu acho que é de bom tamanho, e o valor dele está de R$220 aqui no Brasil, o cartão 260, em Portugal €42. Lá em Portugal eu não encontrei esse HD aqui, tá galera? Só lembrando. E a alternativa é o Seagate, eu esqueci de colocar aqui, mas eu achei por €42 um Seagate de 500 GB Barracuda, esse sim com rotação de 7200 RPM. E para a placa de vídeo, que vai ser bem interessante aqui para trazer para vocês, é uma GTX 750 Ti, esse modelo aqui é o da Gigabyte Low Profile, que vem aí com um PCB bem menor do que a gente está acostumado a ver. Isso justamente para a gente poder utilizar ela no nosso gabinete, que é um gabinete Slim. Se a gente não utilizasse essa placa de vídeo, não seria possível. Apesar dela ser de tamanho reduzido, ela vai ter o mesmo desempenho de qualquer outra placa de vídeo GTX 750 Ti, ou até mais, porque nesse caso aqui da Gigabyte, o modelo vem com um boost clock de até 1111 MHz. No caso do modelo de referência, esse boost só vai até 1085 MHz. Então a gente tem um pouquinho mais de desempenho. É uma placa de vídeo que tem 640 CUDA cores, vem com clock de memória de até 5400 MHz, vem com 2 GB de VRAM com interface de 128 bits, memórias do tipo GDDR5, ficando então com uma largura de banda de 86,4 GB por segundo. O mais interessante é que essa placa de vídeo tem um TDP de 60 watts, o que é bem pouco. Então a própria Nvidia recomenda no mínimo uma fonte de 300 watts, o que é bem pouco e por isso ela nem precisa aí de um conector PCI vindo da fonte. O próprio PCI Express, que alimenta até 75 watts, vai conseguir aí fazer a alimentação de energia dessa placa de vídeo. Como conexões, ela vem com um DVI, 2 HDMI e um DisplayPort. Eu vou estar deixando um gráfico aqui do lado para vocês terem uma noção do desempenho dessa placa de vídeo. Esse aqui é um gráfico da própria Nvidia, que a própria Nvidia divulgou. Inclusive tem até uma comparação dela com a GTX 550 Ti, que é de 2 gerações passadas. E ela saiu bem à frente e com certeza roda todos os jogos atuais muito bem. Por ser uma placa de vídeo com perfil baixo, muita gente deve ficar confusa sobre a dissipação. Porém a Gigabyte trabalhou bem nesse quesito e essa placa de vídeo aqui consegue ser bastante fria, apesar de sua dissipação ser de um tamanho um pouco reduzida. Lembrando, é claro, que tem muitos fatores que influenciam na temperatura. Os valores que eu encontrei dela aqui no mercado brasileiro foi de R$ 540 no preço de boleto bancário, no cartão sai por R$ 635. Eu acho um preço bem bacana, galera.
Até em cartão eu acho que fica um preço bacana, justamente porque a gente teve uma redução de preço, né, com a vinda da nova 1080, e essas placas de vídeo mais de entrada tiveram seus preços reduzidos. E para a galera de Portugal, você consegue encontrar essa placa de vídeo por 140 euros. Talvez seja um pouquinho difícil de encontrar ela. Eu não encontrei em nenhum site português, justamente porque eu também não achei nenhum tipo de gabinete Slim lá em Portugal. Então fica aí essa observação. A fonte da configuração vai ser a EVGA 430 watts. Essa fonte tem selo 80 Plus White estampado na caixa, então ela precisa ter uma eficiência acima de 80%. Lembrando que essa eficiência quer dizer que ela desperdiça pouca energia vinda da tomada. É uma fonte que eu considero com bom custo-benefício, apesar de não ser das melhores, ela é bem razoável para nossa configuração e é uma fonte que tem uma boa qualidade. Nós não temos muitos testes dessa fonte aqui, então eu não vou poder deixar nenhum tipo de link aqui na descrição e vai acabar faltando um pouquinho de informação. Mas eu tenho algumas experiências com essa fonte, eu já recomendei ela para vários inscritos e todos eles não relataram nenhum tipo de problema com ela. Então eu acho que é uma fonte que pelo preço vale a pena comprar. Outra alternativa seria pegar uma Seasonic Low Profile. Porém, galera, ela é bem difícil de encontrar, eu já recomendei ela em outros vídeos, eu não coloquei ela apenas porque está muito difícil de achar no mercado atual. Outras alternativas também seriam a CX 430 e uma XFX de 430 watts. Todas essas fontes têm qualidades boas e vão encaixar certinho aí na configuração. O valor que eu encontrei dela no mercado brasileiro foi de R$ 205 no cartão de crédito. A gente tem um valor um pouquinho mais alto, de 240, e lá em Portugal eu não encontrei essa fonte aqui, então eu vou deixar uma alternativa que está custando 44 euros. Encerrando com todos os componentes da configuração, temos por fim o gabinete, que dá título inclusive a essa configuração. É um gabinete Slim do padrão um pouquinho menor do que o padrão ATX, na verdade ele é quase metade do tamanho. E no caso, esse gabinete é da marca K-Small, modelo S101C. Ele é um gabinete básico, no painel só vem dois USBs 2.0 e entrada e saída de áudio. As dimensões estão nesse slide e vocês podem ver que ele tem apenas 10 centímetros de espessura. E é nessa parte que a gente tem alguma semelhança com os consoles. Se a gente for botar em comparação, o Xbox One, por exemplo, ele vem com 8 centímetros de espessura. E o PS4, que é o vencedor em termos de ser compacto, vem com uma espessura de apenas 5,3 centímetros. Apesar dele ser um gabinete Slim, como eu já havia falado, a placa-mãe pode ser ATX ou micro ATX. Isso nos proporciona economizar uma grana, né? Já que gabinetes do tipo Mini TX precisam de uma placa-mãe Mini TX, e essas placas-mães normalmente são bem mais caras que as placas-mãe micro ATX, então a gente pode economizar essa grana. E a fonte também pode ser uma padrão ATX, então não precisa ser uma fonte do tipo SFX ou do tipo Low Profile. Uma fonte padrão, como por exemplo a que foi colocada nesse vídeo, vai ser totalmente compatível. Vocês podem ver algumas imagens que eu estou colocando, como são dispostos os componentes internamente nesse gabinete. Por conta de ser um gabinete Slim, ele não vai ser dos melhores em termos de refrigeração, mas você ainda consegue colocar um fan na parte de baixo, perto ali da fonte. E em questão de baias, ele só tem uma baia que é para colocar driver de DVD e mais outra baia de 3,5 polegadas, no caso para HD convencional, não precisa ser um HD de notebook. Então galera, eu achei bem legal colocar esse gabinete por ser um gabinete diferente, né, que a gente quase não vê aí no mercado. E com ele a gente ganha essa questão do espaço, né, ele é bem compacto e cabe em qualquer tamanho de mesa. O valor dele, ao meu ver, é um pouquinho caro, porque ele não tem muitos recursos, né, ele é bem padrão mesmo, e mesmo assim ele custa R$ 150 aqui no Brasil. Com esse valor a gente consegue um gabinete um pouquinho melhor. E no cartão fica aí um valor de R$ 180. Lá em Portugal a gente não tem esse gabinete, como eu já havia falado para vocês. Eu não encontrei nenhum gabinete desse tipo Slim lá em Portugal, mas creio que deva ter sim no mercado. E nesse último slide temos a lista completa com todos os componentes da configuração. Nela a gente consegue ter uma visão geral, né, de todos os componentes que a gente colocou na configuração e também dar algumas opiniões a respeito de upgrades futuros.
Bom, como a gente tem um gabinete low profile, a gente não tem uma boa margem de upgrade, mas a gente pode estar colocando mais um módulo de memória, fazendo com que a configuração fique com 16 GB. Não acho muito necessário, porque o objetivo desse PC é rodar os jogos em Full HD. Eu acho que para Full HD 8 GB de memória RAM já está de bom tamanho. E a gente pode aumentar a questão de processador também. Eu acho que somente essas duas opções que a gente pode ter de upgrade. Mas é claro, isso falando atualmente, porque eu não sei, pode vir aí uma outra placa de vídeo melhor que a GTX 750 Ti, que tenha esse modelo low profile. Então a gente pode ter aí mais uma opção de upgrade. Lembrando, galera, que esses valores eu peguei no dia 25/5 de 2016, então pode alterar bastante conforme a data. E o valor total desse PC deu de R$ 2.150. Eu acho que é um valor bem bacana. É um computador de entrada, como eu já tinha falado. Em Portugal fica 459 euros. É um PC bacana, dá para rodar todos os jogos atuais tranquilamente. A GTX 750 Ti juntamente com o i3 conseguem se sair muito bem. Então eu recomendo essa configuração aqui para vocês. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também se inscreve no canal se você está chegando agora. Bom, eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês já acharam do vídeo, se esse PC foi interessante para vocês e também coloquem aí nos comentários sugestões para as próximas configurações. É isso galera, um abraço a todos, tamo junto, valeu, fui!